Tem coisas no francês que não existe correspondência direta no português. Que beleza! Então, é o caso do que eu vou falar nesse vídeo aqui. Começando com um exemplo, tá? Eu, quando estava aprendendo francês tal, estava lá num restaurante e aí ia pedir água, né? Eu gostaria de água, por favor, né? Pro garçom. Aí eu dizia em francês, né? Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Ah, perfeito, ok. Aí o garçom me dizia, né? Um copo d'água. Aí ele dizia, un verre d'eau. Aí eu pensava, peraí, será que eu errei? Eu disse, eu gostaria de água. Je voudrais de l'eau. E ele falou, você quer um copo d'água, un verre d'eau, de l'eau e d'eau. Qual que é o certo? Bom, na verdade, as duas formas estão certas. A primeira é o que a gente chama no francês de article partitif, de. E a segunda é uma preposição de. Un. Bom, não precisa saber esses nomes aí. Vamos para o exemplo, que vai ficar tudo mais fácil. Depois a gente volta para esse caso aí da água, tá? É o seguinte, o francês, ele quer as coisas bem definidas, tá? Até as coisas que não são definidas, ele quer definida. Complicou, né? Então, é o seguinte, quando você vai dizer, por exemplo, em português, eu quero café. Bom, eu quero em francês é je veux. Em francês, então, seria eu quero café, je veux café. Não. O que acontece aí é que você quer café, né? Se você disser em francês je veux café, vai ficar subentendido para o francês que você quer todo o café do mundo. Estranho, né? É. Então você não pode dizer je veux café. Você tem que dizer eu quero uma certa quantidade de café. Agora, para você não ser obrigado a dizer uma certa quantidade de, aí você usa o article partitif. Você usa, no caso, o du. Então, para dizer eu quero café em francês, você deve dizer je veux du café. Então, esse du aí, du, substitui o uma certa quantidade de. Agora, esse du aí é porque o substantivo é masculino, né? É o café, le café. Agora, se for um substantivo feminino, aí o article partitif que a gente usa é o de la. Por exemplo, no caso, a cerveja, né? La bière. Eu quero cerveja, né? Então, se você disser je veux bière, vai ser toda a cerveja do mundo, né? Tem gente que gostaria disso. Bom, mas enfim, você não pode dizer je veux bière. Aí é como se fosse eu quero uma certa quantidade de cerveja. Aí, para não dizer tudo isso, je veux de la bière. E voltando no exemplo agora, lá do começo, quando eu dizia eu gostaria de água, je voudrais de l'eau. Veja que aí o artigo partitif é o D, E, L apóstrofo. Por quê? Porque a palavra seguinte aí começa com a vogal. Então, se começar com a vogal, independente de ser masculino ou feminino, ou se começar com H, independente de ser masculino ou feminino, o artigo partitif fica D, E, L apóstrofo. Je voudrais de l'eau. Eu gostaria não de toda a água do mundo, né? De uma certa quantidade de água. Para não dizer isso, je voudrais de l'eau. Assim, e quando o garçom respondeu um copo d'água, un verre d'eau, tá certo também, porque é igual ao português. Na verdade, esse D aí é só uma preposição. Copo d'água, verre d'eau. Ok. Então, em resumo, a dica é a seguinte. Sempre que você for dizer uma quantidade indeterminada de alguma coisa, imediatamente após um verbo, aí você faz uso do du, se for no masculino, né? Je veux du café. Você faz uso do de la, se a palavra seguinte for feminina, né? La bière, je veux de la bière. Ou você faz uso do D, E, L apóstrofo se a palavra começar com vogal ou com H. Je veux de l'eau. É isso aí. Abraço! E o francês é apaixonante por isso, né? Tem sempre as suas particularidades, né? Seus mistérios a desvendar, as coisas a descobrir, né? Letras que não se pronunciam, outras que têm um outro som e por aí vai, né? É, surpresa toda hora, né? Il y a de la surprise tout le temps. É emoção, c'est de l'émotion. Outro dia, estava numa loja fazendo um cadastro e tal, tive que dar meu nome, né? Perguntaram qual é o seu nome, eu disse, meu nome é Marcilio. Como se escreve? Eu disse M-A-R-C-I-L-I-O. Ah, interessante, né? Se escreve como se pronuncia. Eu fiz, né?
Mas juro, na hora deu vontade de dizer, não, se escreve assim, ó, J-A, 2 T's, L-L-J-M-R-C. E se pronuncia Marcilhô. Juro, nessa hora dá vontade de fazer umas brincadeiras assim, né? Eu tenho prazer. Não todo o prazer do mundo, né? Mas uma certa quantidade de prazer. J'ai du plaisir.